Uma doença que pode ser aguda, crônica ou fulminante, pode comprometer a capacidade do coração de bombear sangue, pode ser fatal. Depois que Raquel Brito, uma integrante de um programa de televisão chamado A Fazenda, um reality show, foi diagnosticada com miocardite, não foram poucas as pessoas que nas redes sociais procuraram informações sobre a doença. E não, o que é a miocardite? Quais são os sintomas, os tratamentos? Para responder a essas indagações, que são também de ouvintes da Sucesso, que enviaram mensagens comentando sobre a doença, nós fomos ouvir o médico Giancarlo Rabelo e Silva, cardiologista e especialista do Serviço de Hemodinâmica do Hospital Ibiapaba Sebans, que é referência regional do SUS em cardiologia de alta complexidade. O médico explicou inicialmente o que caracteriza uma miocardite e o que ela causa no organismo. Bem, bom dia. A miocardite é uma inflamação do miocárdio, que é o músculo cardíaco, né? No caso, essa inflamação ela pode ser causada diretamente por um agente infeccioso. O mais comum é vírus, né? Os vírus são os mais comuns, mas também por bactérias, por fungos e também por causas não infecciosas. Ela pode ser desencadeada por doenças imunológicas, tipo lúpus, pode ser desencadeada por uso de drogas ilícitas e pode ser desencadeada também por exposição a metais pesados. Dos agentes infecciosos, de longe os mais comuns são os vírus, e qualquer vírus respiratório, de gripe, de infecções respiratórias, podem desencadear uma miocardite, que é o acometimento direto do músculo cardíaco pelo próprio vírus. O cardiologista esclarece se o diagnóstico é imediato ou mais complexo e quais exames são feitos. Olha, a suspeita do cardiologista se dá quando o paciente apresenta sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. Nesse contexto, o cardiologista vai buscar as causas mais comuns de insuficiência cardíaca aguda, né, ou subaguda, que é a manifestação mais comum da miocardite. Quando ele não encontra as causas cársticas, né, que induzem insuficiência cardíaca aguda ou subaguda, a mais comum no nosso meio, infarto agudo do miocárdio, doença de Chagas, que são as mais comuns do nosso meio. E quando ele começa a não entender por que doenças valvares, né, febre reumática, quando não se acha uma causa, ele começa a pensar em miocardite como causa da insuficiência cardíaca. O exame de eleição, quando você tem essa suspeita, o primeiro exame é o ecocardiograma, que dá sinais indiretos de que esse paciente pode ter uma miocardite, mas o exame que confirma é a ressonância cardíaca. E o exame que traz a confirmação definitiva é a biópsia endomiocárdica. Então você faz inicialmente a ressonância, por ser um método não invasivo. A ressonância por si só pode fechar o diagnóstico, mas se ainda houver alguma dúvida, a biópsia endomiocárdica, você tirar um pedacinho do coração ali por um catéter, um fragmento mínimo, confirma definitivamente o diagnóstico. Doutor Giancarlo, o processo é demorado? Pode ser um processo um pouco longo, né? Enquanto isso, o médico já instituiu o tratamento de insuficiência cardíaca, que é o tratamento que é feito suportivo. E, evidentemente, aqueles pacientes que desenvolvem as formas mais leves, que 70% dos casos, eles têm uma recuperação total, espontânea, com o tratamento suportivo e ficam sem sequelas. Os 30% dos pacientes que desenvolvem formas mais graves, que necessitam hospitalização e às vezes até UTI, eles podem não recuperar, eles podem ficar com insuficiência cardíaca crônica pro resto da vida. Alguns podem ir a óbito e alguns podem necessitar de transplante cardíaco. Doutor Giancarlo, o que desencadeia o quadro geral da doença e a evolução dela? É rápida? A miocardite, uma vez instalada, né, ela faz o músculo cardíaco entrar em falência. A gente sabe que a infecção pode ser por vírus, bactéria, fungos, mas também pode ser imunológica. Muitas vezes o paciente tem uma infecção respiratória e por uma reação cruzada o organismo faz um anticorpo contra esse vírus respiratório e por reação cruzada ele ataca o miocárdio
Então, não necessariamente é o vírus atacando o coração. Muitas vezes pode acontecer de ser um ataque direto do vírus ao miocárdio, mas também pode ser por uma reação imunológica cruzada, de uma resposta que o organismo tem a algum agente viral e que essa resposta imunológica acaba cometendo o coração por uma reação imunológica cruzada, ou seja, o organismo produz um anticorpo contra o vírus respiratório e esse mesmo anticorpo que vai matar o vírus respiratório ataca a célula cardíaca. A apresentação mais comum é falência do músculo cardíaco, que o coração fica fraco e o paciente começa a ter sintomas de insuficiência cardíaca, que o principal sintoma é falta de ar e alteração do ritmo cardíaco, como arritmias. E uma vez instalada a doença, quais as estratégias do tratamento e os prognósticos de cura? A miocardite, uma vez instalada, né, ela faz o músculo cardíaco entrar em falência. A gente sabe que a infecção pode ser por vírus, bactéria, fungos, mas também pode ser imunológica. Muitas vezes o paciente tem uma infecção respiratória e por uma reação cruzada o organismo faz um anticorpo contra esse vírus respiratório e por reação cruzada ele ataca o miocárdio. Então não necessariamente é o vírus atacando o coração, muitas vezes pode acontecer de ser um ataque direto do vírus ao miocárdio, mas também pode ser por uma reação imunológica cruzada, de uma resposta que o organismo tem a algum agente viral e que essa resposta imunológica acaba cometendo o coração por uma reação imunológica cruzada, ou seja, o organismo produz um anticorpo contra o vírus respiratório e esse mesmo anticorpo que vai matar o vírus respiratório ataca a célula cardíaca. A apresentação mais comum é falência do músculo cardíaco, que o coração fica fraco e o paciente começa a ter sintomas de insuficiência cardíaca, que o principal sintoma é falta de ar e alteração do ritmo cardíaco, como arritmias. É possível evitar, doutor, uma miocardite? Existem alguns riscos mais gerais que podem ser evitados? Algumas causas que são não infecciosas, né? Elas podem ser evitáveis, como exposição de drogas ilícitas, a exposição a drogas ilícitas e também a exposição a metais pesados. E também quem tem uma doença autoimune, né? O controle adequado dessa doença autoimune diminui a chance de ter uma miocardite. Agora, nas causas infecciosas, a gente sabe que existe uma predisposição genética, né? A coisa não é tão simples assim. O vírus, a bactéria que induz a miocardite, induz em um paciente, não induz no outro, porque sempre tem que ter uma predisposição genética, ou seja, o paciente ele tem que ter uma HLA, que é um antígeno de superfície, que é uma propriedade da célula que induz a formação de anticorpos semelhante do vírus. Então, quando geneticamente a célula desse paciente tem esse antígeno semelhante ao antígeno viral, e o organismo faz uma reação cruzada contra o coração. Então, por isso, a predisposição genética é muito importante. Alguns indivíduos são predispostos e outros não. Então, qualquer infecção, seja ela respiratória, por bactéria ou por vírus, ela pode desencadear uma miocardite num paciente predisposto geneticamente. Então, evitar, às vezes, é um pouco difícil. Prevenir infecções respiratórias talvez fosse uma forma, usar máscara quando tem surtos de doença respiratória aguda, uma forma de proteção, de reduzir risco de contrair esse tipo de infecção, mas não garante que você não vai adquirir essa doença. Bom, nós conversamos então com o médico Giancarlo Rabelo e Silva, cardiologista, especialista do serviço de hemodinâmica do Hospital Ibiapaba Sebans, que é referência regional, como todos sabem, do SUS em cardiologia de alta complexidade. Agradecemos ao Edson Brandão e ao Ricardo Rios, professor da equipe de comunicação do Hospital Ibiapaba, que viabilizaram essa matéria aqui para Sucesso FM. O Contato Direto está no ar. E você bem informado.